Boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco. É um prazer nós abrirmos este evento, o 6º encontro de coordenadores de programas de pós-graduação em História, especificamente os profissionais. Desde ontem nós já estamos com algumas atividades acontecendo, mas hoje formalmente vamos participar dessa abertura. Então, em nome da coordenação do curso, eu desejo a todos vocês que se sintam muito bem acolhidos por todos nós, neste formato sui generis, e esperemos que seja transitório, né, dessa recepção que não nos permite o abraço, mas sim um olá virtual, mas o desejo de que todos se sintam bem acolhidos por todos nós. Nós teremos essa noite uma atividade, final de tarde, início de noite, uma atividade aguardada por nós, a oportunidade de receber e conversar com o professor Benito, e teremos também a presença do professor Daniel Prado, nosso pró-reitor, que vai fazer, então, a mediação desse diálogo compartilhado que nós teremos agora. Por favor, Benito, fique muito à vontade. Daniel, muito obrigada, e nós aguardamos, então, as tuas palavras em nome da reitoria, né? É um prazer te ter sempre com a gente, meu querido colega. Que bom, professora Adriana. Um beijo, um abraço fraterno, Adriana, minha amiga, minha ex-professora, colega de tanto tempo já. E é uma honra poder participar desse momento do encontro de coordenadores de mestrados da nossa área de História Profissionais, da qual, inclusive, eu já tive a honra de participar de alguns encontros, alguns anos atrás, quando tive a honra de coordenar o nosso programa de pós-graduação, nosso mestrado de História da FURG, onde eu pude também reencontrar o professor Benito, não é? Eu queria dividir a minha breve fala de introdução aqui a fala do professor Benito em 2 momentos, né? Basicamente bem rápidos. Né? Primeiro, falar rapidamente em nome da nossa reitora e da nossa vice-reitora, a professora Cleusa e o professor Danilo, a professora Cleusa Dias. Eu sei que hoje, à tarde, às 2 horas, o professor Eduardo, o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, já participou da abertura do evento como um todo, não é? E nesse momento cabe a mim, então, fazer essa breve participação e intermediação. Então, eu gostaria, então, de saudar o professor Benito, saudar os nossos colegas do nosso programa de História, nosso programa de pós-graduação em História, saudar a todos os coordenadores espalhados pelo país inteiro, que se encontram nesse momento, nesse encontro que está sendo sediado pela FURG, né? E aqui reafirmar o compromisso da nossa universidade pública, gratuita, de referência social, defensora dos direitos humanos, defensora, acima de tudo, da democracia, num momento tão difícil que o país passa, tão difícil, de questionamentos absurdamente injustos, não é? Que um determinado setor da sociedade brasileira faz sobre a universidade pública, e esse é o momento, cada vez mais, de nos afirmarmos nas nossas ações, né? Enquanto gestão, enquanto membros da comunidade universitária, e, evidentemente, também enquanto sociedade, enquanto corpo de sociedade, na nossa interação com os grupos externos à universidade. Né? É um momento muito delicado que o país passa, é um momento de afirmação e defesa, acima de tudo, da democracia, e todos nós sabemos o papel estratégico, tático e estratégico, que o historiador, o profissional da história, o professor de história, o pesquisador na área da história, o historiógrafo, temos, enquanto cientistas sociais, nesse debate, na afirmação dos valores básicos da República Brasileira, que vem sendo solapada cada vez mais nesse momento tão difícil. Então, a afirmação sempre da nossa gestão e da universidade como um todo, com certeza, né, dos direitos humanos, da defesa da natureza e, acima de tudo, da democracia, que é a grande ferramenta de construção de civilidade, né, que a gente tem e que a gente deve sempre primar por mais imperfeita que a democracia seja, né, mas ela é um processo em construção, um campo de disputa. Assim, e é um momento de nós nos afirmarmos enquanto historiadores. Então, essa breve fala, em nome da nossa reitora, em nome do nosso vice-reitor, que, aliás, é um momento muito, muito bonito que nós estamos vivendo nessa semana, junto com o nosso encontro aqui com a palestra do professor Benito. Né? Porque essa semana também temos um momento de democracia muito forte
aqui na universidade, porque agora na quinta-feira nós temos também a pesquisa de opinião, que vai apontar pela comunidade universitária o futuro reitor e vice-reitor da nossa universidade. Né? Então, é uma semana de muita celebração e defesa da democracia acima de tudo. A segunda parte da minha breve fala é saudar aqui carinhosamente o professor Benito, né? Meu amigo de tanto tempo. Eu vou dizer aqui para todos, não é? O professor Benito foi meu professor de História na universidade, na nossa FURG. O professor Benito já está há muito tempo, algumas décadas na URGS, mas ele começa a sua profissão no meio acadêmico, no ensino universitário, justamente na FURG. E foi no ano de 1992, né? O ano que começa a minha graduação e o ano que eu tive o privilégio de ser aluno do Benito, junto com a professora Adriana, que também foi minha professora. Não é? E faz bastante tempo, 1992, não é? Sendo que eu já sou professora há 25 anos de História, né? Professor de História, e só na FURG eu já sou professora há 20 anos na FURG. O nosso curso de História já faz 20 anos. Então, fora o período de escola. Não é? O professor Benito tem uma participação muito importante na nossa vida, e somente na minha vida, tenho certeza que na vida da Carmen também, né? Que antes fez uma fala de alunos do Benito, né? Então, um acadêmico é um ativista da história, um organizador do pensamento da história no país inteiro, uma pessoa muito reconhecida no Fórum Nacional de Mestrados e Doutorados Acadêmicos. Eu tive a oportunidade de rever o Benito há 4 ou 5 anos atrás, no Espírito Santo, né, Benito? Nos reencontramos lá, uns 4 ou 5 anos atrás. Foi antes de eu assumir a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura aqui da FURG. Lá a gente teve a oportunidade de conversar um pouco, né, Benito? Matar saudade e projetar algumas coisas, né? Os desafios que se davam já para nós, no campo da história, naquele contexto de 5 anos atrás, quando houve o chamado golpe, né, no país, chamado juridicamente de impeachment. Né? Então, naquele momento, houve uma mudança nos rumos na correlação de forças no país, a partir de 2016. Foi justamente naquele momento que eu tive a oportunidade de reencontrar o professor Benito. O professor Benito, então, tem uma larga caminhada na militância da história no país, é um professor, uma referência nos estudos sobre movimento operário e outros temas também, mas ele começa a sua vida acadêmica pesquisando sobre movimento operário, sobre memória, se utilizando dessas ferramentas da historicidade. E é uma honra te receber aqui, Benito. Né? Agradeço muito a professora Adriana pelo convite, ao professor José, a nossa equipe do nosso programa de pós-graduação em História, nosso PPGH. É uma satisfação. Né? O professor Benito, então, vai fazer a sua palestra agora, chamada Regulamentação da Profissão do Historiador e PPGHs, profissionais, dilemas e perspectivas. Então, passo a palavra para o professor Benito, no tempo que ele achar mais adequado. A gente vai acompanhar no chat também as perguntas, eu, a professora, os colegas da organização do evento. E depois da fala do professor Benito, a gente faz o nosso bate-papo, não é? As perguntas para o professor. Então, Benito, é uma satisfação te receber. Muito obrigado por estar novamente aqui na tua casa, sempre será a tua casa, como sabe, uma das tuas casas. E é uma alegria te receber. Muito obrigado, Benito. A palavra está contigo. Obrigado, Adriano. Obrigado, Daniel, por essa saudação tão carinhosa, né? Eu tenho lembranças muito emocionadas da turma de vocês, né? Como o Daniel disse, eu fui professor dele, da sua turma. Eu dava aula de várias coisas, né? Idade Média, Idade Moderna, Introdução à História. E eu me lembro muito da festa de despedida que vocês fizeram para mim, né? Até vou cometer uma gafe aqui, porque eu não me lembro o nome da tua colega, né? O momento que a minha mãe faleceu 1 ano depois, e ela já estava muito doente nesse momento. E essa colega que, enfim, era não sei se é o melhor termo, devota de cultos, de religiões de matriz afro-brasileira, me deu uma figa. Eu estava procurando agora aqui nas minhas coisinhas que eu guardo até hoje para me dar boa sorte naquele momento, né, que a minha mãe estava doente. Então, eu tenho sempre, me lembro muito daquela festa, me lembro muito do Daniel tocando violão,
Nossa, e o Daniel não muda de cara, né? Até dá raiva nisso, porque ele está sempre com essa cara de menino e é pró-reitor agora, e eu fico morrendo de inveja desse discurso que você fez no início, aí dessa fala, porque aqui na URGS nós estamos, numa situação, além de tudo, né, numa situação muito complicada de intervenção de uma pessoa que teve, foi o menos votado, tanto na consulta pública quanto no Conselho Universitário, ele teve 3 votos, né? E os discursos dele nunca falam da importância de defender a universidade, da democracia, dos direitos humanos, do meio ambiente. Ele gosta muito de falar em empreendedorismo, inovação. Então, morro de inveja, né, de um pró-reitor que fale do papel fundamental de uma universidade socialmente referenciada, né? Então, muito obrigado, Daniel, pela saudação. Agradeço também o José Carlos, que fez o convite com muita delicadeza, né? Compreendeu, né, que eu estava dizendo que às 8h30 eu vou me reunir com outras pessoas da minha família virtualmente para cantar um parabéns para o sobrinho. Então, compreendeu, né, essa questão do horário também. Então, muito obrigado, me sinto muito acolhido. Eu vou fazer uma fala em torno de 40, 45 minutos para que a gente possa conversar depois, né, sobre esses desafios dos mestrados e dos doutorados profissionais na área de História no Brasil. Ontem nós tivemos uma reunião do Fórum de Pós-Graduação, a Adriana estava presente, né? E as notícias do nosso coordenador de área na CAPES, do professor Paulo de Batalha, não são nada boas, né? Um pouco que a gente já sabe, mas ele diz que o desmonte da CAPES vai a passos galopantes e, sobretudo, o ataque à área de ciências humanas, né? Então, foi uma reunião que começou com um anticlímax, né, que foi um pouco o informe que o professor Cláudio fez, e de muito ataque às humanidades, né, no âmbito da CAPES. Assim. E a gente tem visto isso, né, pela própria definição de linhas prioritárias do CNPq e assim por diante. Né? Então, a gente tem mais que pensar em formas de resistir a esse desmonte. Né? E eu pensei aqui a minha fala a partir de vários lugares que eu ou ocupei ou que estou ocupando, né? E que talvez, alimentado por esses lugares, eu possa contribuir para a discussão que tem como tema central a identidade, né? Como vocês veem aí no cartaz, e eu estou pensando aqui, sobretudo, a questão da nossa identidade profissional. E essa construção da identidade profissional tem um marco fundamental esse ano, né, com a derrubada do veto do nosso presidente, né, à regulamentação da profissão de historiador, de historiadora. Nós ainda temos poucos desdobramentos, né, porque é muito recente isso, mas eu acho que quando a gente fizer uma linha do tempo, né, da profissionalização da nossa área, né? O ano de 2020 vai ser um ano muito importante, né? Agora, agosto de 2020, por essa medida legal, por esse ato normativo, que como todo ato normativo, é um campo de disputas, né? Nada está dado, mas eu acho que essa definição legal tem um papel fundamental, né? E eu imagino e quero conversar sobre isso com vocês, que nos próximos meses e anos nós vamos ter aí um impacto muito grande dessa medida. Né? Então, por isso que eu propus esse tema para a mesa, porque, obviamente, profissionalização, aprovação da profissionalização do nosso fazer, né? E o trabalho dos programas profissionais, dos programas de pós-graduação profissionais, estão intimamente relacionados. E eu quero partir de como todos nós, né, eu estou numa fase de ouvir muito, vídeos no YouTube, podcasts, né, chega a ser um pouco avassalador, assim, tem uma hora que a minha playlist tem tanta coisa que eu nem sei o que priorizar, assim, né? Que tem um lado ansiogênico, mas também tem um lado muito bom da gente se sentir minimamente
acompanhado, né, às vezes conhecendo colegas que nós não conheceríamos de outra forma. E eu estava escutando uma mesa redonda, promovida lá pelo Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, sobre uma historiadora, né, que vem sendo cada vez mais redescoberta, né, que foi muito excluída do cânone oficial, e atualmente a gente felizmente tem recuperado o trabalho da Beatriz Nascimento, né, historiadora negra, que nos anos 70 já apontava para questões fundamentais que hoje a gente tem pensado sobre as relações raça, gênero e tal. E era uma mesa composta basicamente por antropólogos, tinha um historiador também, tinha um arquiteto, e a historiadora estava dizendo assim, eu não sei por que os historiadores têm que ficar todo o tempo demarcando a sua área. Né? Por que os historiadores têm que ficar o tempo inteiro dizendo, não, isso é história, isso não é história? Né? E eu fiquei e é verdade, né? A gente está sempre pensando, eu dou aula de metodologias e fico perguntando para os meus alunos, esse é um trabalho de história? Por que é um trabalho de história? Né? E aí eu fiquei pensando que isso tem tudo a ver com a história do nosso fazer. Né? Porque ninguém diz assim, eu fiz medicina, mas meu hobby era ser antropólogo, assim, eu queria ter como hobby ser antropólogo, ou ser sociólogo, ou ser cientista político, ou ser filósofo. Ninguém diz isso. Né? Mas todo mundo diz que a história pode ser um hobby. Né? Todo mundo diz que a história pode ser assim, um passatempo. Né? Quando eu disse para o meu pai, que era médico, que eu queria fazer história, ele dizia, mas quem sabe tu faz? Ele também queria que eu fosse médico, mas queria que eu trabalhasse no hospital que ele trabalhava. Ele dizia, quem sabe tu faz administração hospitalar, e aí depois tu faz história como hobby, né? Como passatempo, como alguma coisa que dá prazer. E todos nós já ouvimos essa fala, né? De... eu gosto muito de história. Ninguém num táxi diz assim, ou num Uber, eu sempre gostei muito de, sei lá, ciência política, para ficar perto da nossa área, né? Até porque essas disciplinas, infelizmente, cada vez mais são excluídas do ensino básico. Na História, todo mundo tem algum contato durante a sua escolarização. E eu fiquei pensando se o nosso anseio, né, de estar delimitando sempre o que é história e o que não é, não tem a ver com essa cultura difusa de que todo mundo pode dar um palpite sobre história, pode mesmo, né? Que todo mundo, que a história é algo para se amar mais do que para se exercer profissionalmente. Né? E a gente fala disso, né? Agora o Daniel, eu tinha anotado aqui, Daniel, não foi o que tu falou, usou a palavra militância, né? A gente às vezes substitui a ideia de profissão pela ideia de militância, né? Eu digo, e vários de nós dizem, né? Eu milito no ensino há muito tempo. Eu digo isso também, mas militância é outra coisa. Né? A gente tem profissão de professor, a gente tem horário de trabalho, a gente tem ou carteira de trabalho, ou estatuto de servidor público, a gente ganha um salário, a gente tem desconto no salário, paga imposto de renda, mas a palavra militância aparece muito, né? Principalmente nas áreas dos mestrados e doutorados profissionais. Então, eu milito na área do ensino, eu milito na área do patrimônio, né? Como quase uma substituição para a ideia de profissão. Né? Ou o termo que mais aparece lá, com muita influência do livro, do nosso quase canônico livro do Marc Bloch, né? O ofício do historiador. Né, traduzindo aí a palavra métier, parece que ofício é algo mais nobre do que profissão, né? O ofício tem mais a ver com artesanato, com artesania, com algo pré-capitalista, né? Com algo que se faz com as mãos, né? Que não está submetido ao ritmo da produção industrial. Então, a gente acha mais chique. Eu mesmo ia agora usar a palavra ofício, né? Mas como eu já tinha feito essa pegadinha para mim mesmo, né? Eu queria refletir assim, sobre como a gente muitas vezes tem dificuldade de assumir os aspectos propriamente profissionais do nosso ofício, do nosso fazer, da nossa militância. Né? A gente normalmente joga para uma outra instância que
que tem a ver com uma prática política, com uma prática artesanal, e às vezes até envergonhados de falar dos aspectos propriamente trabalhistas do nosso fazer, né? Quer dizer, bom, quando somos professores, estamos submetidos aí a estatutos e normas públicas ou privadas, né? Mas a gente tem muita dificuldade, já conversei com a Eliana Rella sobre isso, né? De colocar preço nas atividades que a gente faz, né? Bom, me convidam para fazer um livro, ou participar da equipe que vai fazer um livro comemorativo, tantos anos da empresa tal, ou me convidam para fazer uma curadoria de uma exposição, né? E a gente não tem muita ideia de como se cobra, quanto se cobra, que tipos de condições de trabalho se exige, né? Então, tem sido um amadurecimento, né, para nós, e eu acho que os cursos profissionais, os mestrados, né, os programas de pós-graduação, que temos doutorados também, tanto em sua maioria dedicados à questão do ensino de história, mas também aqueles dedicados ao patrimônio, que eu acho que ocupam o segundo lugar, né, em números, né? E temos outros aí, por exemplo, o mestrado profissional dedicado às questões étnico-raciais, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nesse termo profissional, que se relaciona muito com a nossa, com essa palavra que está aí no cartaz, né, identidade profissional. E aí eu vou me dividir aqui numa outra tela, né, eu abri o dicionário aqui, o dicionário online de português, para botar a palavra profissional, né? E aí, profissional aparece como um adjetivo que se relaciona com determinada profissão. Olha só o outro significado: estabelecimento de ensino técnico que prepara para diversas profissões, escola profissional. O terceiro significado eu acho fantástico, porque mostra quem não é o profissional, que é o amador, ou seja, profissional é não amador, cuja atividade é exercida como profissão, como trabalho, e aí o exemplo que é dado é atleta profissional. Nós poderíamos colocar historiador profissional, ou historiador amador, e pode ser usado no sentido pejorativo, para aquele que é especialista numa atividade que não é tida como trabalho. Então, por exemplo, um mentiroso profissional. Né? E pode ser também um substantivo, a pessoa que faz uma coisa por profissão. Olhem os sinônimos de profissional: especialista, perito, técnico. E o contrário de profissional é amador. Então, eu acho que essas definições aí de dicionário nos ajudam a pensar melhor, né, o que é esse espaço do historiador e da historiadora profissionais e dos programas de pós-graduação profissionais. Né? E aí, ontem mesmo no fórum, eu ouvi uma definição do colega Liberac, né, que eu achei muito interessante, assim, para vocês talvez seja óbvio, mas que me caiu a fichinha, né, porque quando eu faço parte, aí é um dos meus lugares aqui de anunciação, né, eu faço parte desde o início da sua constituição do mestrado profissional em ensino de história, do Prof. História, né, do núcleo aqui da URGS. Né? A URGS participou já do primeiro grupo de universidades que constituiu o mercado. Olha o ato falho, mercado, né? Profissional já vem mercado. Que constituiu o Prof. História, a professora Marieta de Moraes Ferreira veio à URGS conversar com a gente, e ela dizia muito assim: olha, o prof é um mestrado profissional, não é profissionalizante. Né? E porque profissionalizante remetia muito para esse sentido que tem no dicionário também de ensino técnico, né? de uma formação técnica. E o Liberac ontem falou na reunião do fórum uma coisa que eu achei muito inteligente, assim, como eu disse, pode ser novidade para mim, que é mestrado profissional porque os seus alunos são profissionais. Né? Porque o seu corpo discente é profissional. Então, ele não é profissionalizante no sentido de formação técnica. Ele é profissional porque os nossos alunos são profissionais.
E, além disso, tem uma outra diferença, né, que depois vocês me corrijam, mas que eu vejo nos profissionais em ensino, em patrimônio, que é a ideia de que o trabalho final é diferente também. Né? Ele comporta uma dimensão teórica, metodológica, historiográfica, mas comporta também uma dimensão propositiva, que ali os mais diversos trabalhos, né? As mais diversas dimensões propositivas, enfim, ferramentas digitais, sequências didáticas, vídeos, exposições, projetos de curadoria, projetos de constituição de acervos e assim por diante. Né? Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é um pouco desse processo, né, de constituição dessa identidade profissional. Né? E, como eu disse antes, eu vou falar aqui do meu lugar como professor no mestrado profissional, como coordenador do Fórum de Pós-Graduação, que o Daniel referiu, aí agora eu sou coordenador, né? E como há várias gestões, né, não contínuas, mas eu essa é a terceira gestão que eu faço parte da diretoria da nossa Associação Nacional de História. Né? E um pouco a partir dessa experiência que eu faço as minhas reflexões. Né? E pensando um pouco isso, até, às vezes a gente poderia pensar, bom, mas o mestrado acadêmico ele não é profissional, ele não está formando profissionais também. Né? Um passo importante da profissionalização não foi justamente a constituição dos cursos de pós-graduação acadêmicos. Né? Então, fiquei pensando nessas diferenças que eu espero, né, e é o meu trabalho no fórum, que diminuam cada vez mais, porque eu acho que, inclusive, com as novas definições de avaliação da CAPES, né, que nós estamos caminhando para elas, cada vez mais vai se colocar essa questão da inserção social dos programas de pós-graduação, inclusive como instrumento avaliativo. Né? Como é que o nosso conhecimento histórico se relaciona com a sociedade mais ampla? Isso com peso grande para os acadêmicos também. Né? Então, a gente tem muito a aprender com os programas de formação profissional e reverter qualquer ideia hierárquica, que eu sei que existe, e que eu acho completamente equivocada, de que existe uma hierarquia que coloca numa posição mais alta os programas acadêmicos e numa posição mais baixa os profissionais. Né? São espaços que cada vez mais têm que ser intercomunicantes. Felizmente, aqui na URBS, o programa acadêmico age muito junto com o prof, né? Intercambiando, inclusive, alunos, eventos, convidados, bancas e tal. Mas, sem dúvida, a gente tem que acabar com qualquer ideia hierárquica desses dois espaços. Né? E falando, então, desse processo de profissionalização, nós temos que falar em o que é a profissionalização. Né? Então, implica justamente a partir dessa definição de dicionário, uma ruptura com o amadorismo. Né? E volto a salientar, né, como na história é difícil essa ruptura, porque a história é um conhecimento muito difuso, que todo mundo tem algum contato durante a sua escolarização, e que parece que o que mais se liga com a história é essa ideia meio de passatempo, de deleite, de um conhecimento que não exige regras. Né? E eu quero falar justamente do processo de lento e progressiva ruptura com o amadorismo. Não quer dizer que amadores não devam continuar existindo, mas eles não são historiadores. Né? Ou, no mínimo, tem que botar o adjetivo historiador amador. Né? Mas eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais o que a gente faz como profissão mesmo. Né? Inclusive, encarando esses aspectos, à primeira vista, menos nobres, né? Como preço, condições de trabalho e assim por diante. Então, falar de profissionalização tem a ver falar com uma formação específica, e os programas de pós-graduação profissionais têm a ver com isso, né? Com uma institucionalização, ou seja, que instituições vão disciplinar o que é um historiador e uma historiadora profissionais,
a definição de regras relativamente autônomas, seguindo até as definições do Bourdieu, né, de campo profissional, as regras de recrutamento e toda uma simbologia e uma série de rituais que a gente vai aprendendo ao longo da nossa formação. Né? Na universidade, a gente não aprende apenas conhecimento histórico, a gente aprende isso que nós fizemos aqui no início desse evento. Daniel me apresentou, a Adriana deu boa noite, eu agradeço, né? Isso que vai se incorporando em nós e que depois a gente já faz sem pensar. Né? Então, a gente vai sendo socializado nessas regras de etiqueta, né? De como funciona uma banca, de como funciona uma aula e assim por diante. Então, eu juro que eu não vou fazer um detalhamento desse processo, porque senão eu não vou poder comparecer ao parabéns lá do aniversário da minha família. Mas, assim, eu acho que um marco, baseado na bibliografia, obviamente, que um marco fundamental para uma primeira tentativa de profissionalização é voltar lá para o século XIX, né, com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838. Né? Esse país recém-independente de Portugal, nós sabemos, né, que precisava construir uma identidade para essa nação que não existia, precisava dar um sentido de unidade para todas as províncias, né, que tinham corrido muito risco ali, inclusive, de separação durante o período da regência, precisava constituir um passado comum e uma geografia unitária para isso que se chamava de Brasil. Né? Então, sob as bênçãos e o patrocínio do imperador Dom Pedro II, se cria o Instituto Histórico e Geográfico, né? E é no Instituto que vão ser discutidas uma série de questões que até hoje pautam o nosso debate historiográfico, que é a questão da prova, a questão do testemunho, do papel da imaginação. Nós tínhamos muitos literatos, né, que participavam do Instituto Histórico, José de Alencar, Gonçalves Dias e tal, Magalhães, e até nós podemos ver nas revistas do Instituto Histórico e Geográfico, que estão todas disponíveis, né? Inclusive essa disputa assim, da prova, né? Não, vocês são muito literários, nós temos que provar, buscar os documentos lá em Portugal, né? Então o Dom Pedro II paga aí para os bolsistas, né, irem para Portugal copiar os documentos que tinham a ver com o Brasil. O próprio imperador participava de reuniões do Instituto, né? Agora, claro que essas pessoas não eram historiadores profissionais, porque não existia essa figura, esse lugar de sujeito. Eram militares, eram literatos, eram políticos, eram clérigos e assim por diante, mas que já buscavam algum tipo de delineamento do que seriam as fronteiras do conhecimento histórico, inclusive em relação à literatura. Né? Discussões, por exemplo, sobre o lugar das notas de pé de página, né? Que tudo deveria ser provado, claro que com uma perspectiva extremamente elitista, uma perspectiva racista, mas se discutiam as regras do que seria o conhecimento histórico. Né? E aí eu quero chamar a atenção que nesse mesmo contexto, vários desses integrantes do IHGB, do Instituto Histórico e Geográfico, também faziam, e aqui eu vou forçar um anacronismo muito forte, né? Forçar forte, bravo, mas forçar um anacronismo, que é de dizer que muitos desses intelectuais que se dedicavam à história também faziam o que a gente chamaria hoje de história pública, né? Escreviam em jornais, escreviam livros didáticos, enfim, participavam de outras instâncias. E no mesmo ano que é fundado o Instituto Histórico, é fundado também o Colégio Pedro II, né, que até hoje existe, uma escola de grande renome, né, para formar as elites que deveriam dirigir a nova nação, né, o novo país. Né, a nação estava em formação e que a formação humanística era muito importante para esses, no Colégio Pedro II. Né? Então é interessante que nós temos aí um esboço de profissionalização das regras de produção do conhecimento histórico e, ao mesmo tempo,
uma tentativa de profissionalização, né, do que seria o professor de história. E vários membros do Instituto eram também professores do Colégio Pedro II. Vou dar um pulo grande agora, né, para um outro momento de muita importância, né? Eu vou separar alguns momentos-chave. O historiador gosta de periodizar e de estabelecer marcos, né? Mas um outro momento-chave, um grande pulo no tempo, de quase 100 anos, né? É a fundação das primeiras universidades brasileiras, a USP, né? E a Universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ, né? E que vão ter cursos de história e, obviamente, que a criação dessas universidades, e que depois vão se espraiando, né, para outros estados, vão ter um papel fundamental na profissionalização do ofício, embora, até porque não existia essa formação, né, uma boa parte dos professores tinham outras formações, principalmente na área do direito, né? E importante salientar, né, que nós tínhamos aí divisões, inclusive, de gênero muito definidas, né? Aos homens, né, que em geral tinham já, como eu disse, outra profissão, como direito, seria destinada essa profissionalização da história, inclusive da pesquisa histórica, né? E aí tem todas aquelas histórias e lendas da vinda do Brodel e da formação profissional, né? Então, que o pessoal da USP gosta muito de contar, uma escola uspiana da historiografia, o Brodel não era nada naquele momento, né? Mas, e para as mulheres era destinado o ofício de professorinha, e aqui eu estou falando num sentido pejorativo mesmo, porque era isso, né? Não, elas vão ser reprodutoras do conhecimento histórico produzido por homens nas universidades, né? E aí a gente tem histórias que as historiadoras têm recuperado muito, né? Por exemplo, sei lá, Alice Canabrava, uma historiadora fundamental, fundadora da Revista Brasileira de História, que passa num primeiro lugar, num concurso no Departamento de História da USP, e não é escolhida, né? Ela que foi escolhida, ela tinha as notas mais altas, mas foi escolhido o segundo lugar, que era lá já afiliado nos Brodéis e tal, né? E ela só consegue um espaço na Faculdade de Economia para desenvolver suas pesquisas super importantes sobre história econômica, algodão e assim por diante, né? Mas, sem dúvida, a universidade cada vez mais vai se constituindo num espaço profissional fundamental, aí sim, de formalização do ofício, de constituição de regras, de validação do que é ou não um trabalho histórico, né? Fundamental, né? Mas com cada vez mais um distanciamento em relação ao ensino básico, né? E essa ideia, né, de que na universidade se produz o conhecimento e no ensino básico se reproduz o conhecimento. Vou pular para um outro momento, não vou dar um pulo tão grande, mas em torno de 30 anos depois, né, em 61, se constitui a nossa ANPU, né, que também vai ser um momento importante nessa profissionalização. E vejam bem, a sigla permanece até hoje, embora o nome da nossa associação tenha se modificado. Era uma Associação Nacional dos Professores Universitários de História, né? Então, esses professores universitários de História, que ainda eram poucos, em 61, se reúnem lá no interior de São Paulo, né, em Marília, e criam a ANPU, né, justamente para tentar disciplinar, né, o que era o conhecimento histórico não amador, e eu vou voltar para a definição de dicionário, né, para constituir essa ruptura com o amadorismo, que já vinha se constituindo desde os anos 30 nos cursos de história, mas que a ANPU vai procurar afirmar, né, quem pode ser um historiador profissional. Né? Claro que também numa perspectiva elitista, né, eram professores universitários, mas que queriam dizer como o ensino básico deveria acontecer também. Né? Esses historiadores que criam a ANPU estavam querendo dizer assim, não, nós vamos ensinar
aos professores do ensino básico, principalmente as professoras, o que se deve ensinar em história. Né? A AMPU passou por diversas transformações, né? Ela chega ano que vem aos seus 60 anos, né? E foi, embora a sigla tenha permanecido, ela foi mudando de nome. Né? Hoje, felizmente, ela se chama Associação Nacional de História, embora mantenha a sigla. E ela abriga em seus quadros, né, não só os professores universitários que a criaram, mas também professores do ensino básico e historiadores profissionais que atuam em campos, por exemplo, o campo do patrimônio, em arquivos, museus e assim por diante. Né? E quero deixar claro, essas mudanças dentro da AMPU não foram fáceis. Né? Quando a professora Dea Fenelon, que foi presidente da associação, entre 1983 e 1985, propôs que os professores do ensino básico também pudessem ser sócios da AMPU, e isso foi uma briga imensa dentro da associação. Né? Nós tínhamos historiadores e historiadoras que diziam que isso ia degradar a associação, que ia tirar o seu caráter científico, e, inclusive, se formou uma associação, uma AMPU do B, digamos assim, uma associação brasileira, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica, nem sei se existe ainda, eu mesmo já participei de eventos da SBPH, criada por parte daqueles historiadores e historiadoras que achavam que a AMPU tinha que ser uma associação só de professores universitários. Né? Houve brigas imensas dentro da associação, e eu sempre observo, né, que, por mais que o nome tenha mudado, nós ainda temos hierarquias muito grandes. Né? Normalmente, quem é convidado, melhor dizendo, para os momentos nobres dos nossos encontros nacionais, como conferências e mesas redondas, são professores universitários. Né? E a participação de professores do ensino básico ainda é muito pequena, por exemplo, nas diretorias. Né? Acho que causaria muita espécie um presidente ou uma presidenta da Associação Nacional que fosse professor do ensino básico. Isso, considerando que nós temos já uma série de professores do ensino básico com formação de pós-graduação profissional, inclusive. Né? Então, embora não haja uma restrição regulamentar, né, normativa, como nós tínhamos no início da AMPU, né, essas hierarquias continuam na prática, mas eu acho que, felizmente, vêm sendo subvertidas por iniciativas como os mestrados profissionais e, mais recentemente, os doutorados profissionais. Né? Então, a AMPU ressoa esses debates, né? E é um espaço, né, também de conflito, né, mais explícito ou, em geral, mais velado, porque nós, historiadores e historiadoras, gostamos de fazer os conflitos assim com uma certa luva de pelica, né? Nós temos muito medo de nos misturar com essa coisa de política, né? E a associação continua reproduzindo uma série de hierarquias, embora, como eu disse, acho que tende a diminuir, felizmente. Né? Mas sempre temos grupos de resistência também a essas mudanças. Né? Queria dar um outro, hoje eu estou de pulo em pulo, né? Mas só para buscar um pouco o panorama dessa profissionalização, o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil. Né? Embora nós já tivéssemos programas de pós-graduação já no final de 60, início de 70, na USP, na UFRJ, a PUC aqui do Rio Grande do Sul teve, se eu não me engano, 73 o seu mestrado, o Paraná também, a Federal do Paraná teve um programa muito precoce, né? Mas, sem dúvida, o espraiamento dos programas de pós-graduação acontece nos anos 80. Né? E, sem dúvida, a pós-graduação foi um espaço fundamental de profissionalização, né? de qualificação da nossa historiografia,
e eu sempre digo, a nossa historiografia não fica nada a dever para a historiografia francesa, a historiografia estadunidense, né? Em determinados campos da historiografia, é o Brasil que dá as cartas, né? Ou pelo menos discute de igual para igual. E isso se deve à mudança qualitativa fundamental que os programas de pós-graduação ofereceram, proporcionaram, né, na formação dos professores e das professoras universitários, sobretudo naquele momento. E eu acho que, mais recentemente, né, nós temos o caso do CPDOC, que é um pouco anterior, mas mais recentemente, esse espalhamento, né, dos programas profissionais é um outro marco fundamental, né, para nós pensarmos a profissionalização, né? Fica meio cacofônico e redundante, mestrado profissional, profissionalização, mas dentro desse panorama que eu estou fazendo tem sentido, né? Ou seja, nós nos dirigirmos, né, aos professores do ensino básico, aos a profissionais de museus, de arquivos, de projetos culturais dos mais variados, né? Incorporarmos esses profissionais como discentes em nossos programas e estabelecer uma outra relação com esses discentes, que não é aquela ideia, né? Os mais velhos vão lembrar do termo, os cursos de reciclagem de professores, né? Como se os professores fossem lixo e precisassem ser reciclados por quem estava, pelos professores das universidades, né, para que virassem alguma coisa melhor. Os mestrados profissionais, e mais recentemente os doutorados profissionais, propõem uma outra relação com o seu corpo discente, que é uma relação muito mais horizontal e muito mais de um diálogo, né, entre o saber produzido nas universidades e o saber produzido nas escolas, nos museus, nos projetos culturais, enfim, nos movimentos sociais e assim por diante. Então, acho que porque no prof eu senti muito isso, assim, a gente não sabia bem no início o que ia acontecer, né? Nós tínhamos certeza que não era no sentido de atualização de conteúdos que deveriam ser as nossas aulas, né? Mas a gente foi aprendendo, e me parece que a gente tem amadurecido cada vez mais, nesse sentido de um diálogo muito horizontal, onde o professor do ensino básico se vê cada vez mais como pesquisador e pesquisadora, e o professor universitário se vê cada vez mais como professor, né? Que nem sempre é embora esteja lá no nosso contra-cheque, né? Não está dito em lugar nenhum que nós somos pesquisadores, está dito lá professor. Muitos de nós ainda acham que a pesquisa é a atividade mais nobre, né? Então, eu acho que o movimento dos programas profissionais tem sido fundamental, né, para uma nova etapa da profissionalização do nosso ofício. Obviamente que nós já tínhamos uma série de colegas que trabalhavam, a maior parte trabalhava no ensino básico, mas também nós tínhamos colegas que trabalhavam em museus, arquivos, em outras instâncias, né? Mas me parece que os cursos profissionais, os programas profissionais, não nesse sentido, né, profissionalizante, mas nesse sentido de lidar com profissionais, tem sido um salto qualitativo fundamental. Para encerrar, eu quero falar de um outro momento, né? Então, eu fui lá, Instituto Histórico e Geográfico, cursos universitários, AMPU, ampliação dos programas de pós-graduação a partir dos anos 80, criação dos primeiro mestrados e depois doutorados profissionais. E o último marco que eu colocaria nessa linha do tempo é um marco muito recente, então de agosto desse ano, quando é derrubado o veto à nossa regulamentação profissional, né? Você sabe, né, esse processo de regulamentação, ele foi muito longo, né? Nós já temos projetos nesse sentido desde antes do golpe de 64, desde o final, desde o início dos anos 60, né? Agora não vale a pena, tenho uma lista aqui de vários projetos que foram enviados. Os primeiros deles foram enviados pelas federações de estudantes de história, né?
Depois o golpe, vamos dizer assim, refreia um pouco esse processo, mas nós tínhamos na ANPU uma relação muito contraditória com essa questão da regulamentação, né? Algumas pessoas eram contrárias, outras eram a favor. Quando o presidente era a favor, ele lutava pela regulamentação. Quando o presidente era contrário, ele não dava a mínima bola para isso. E os projetos, em geral, eram engavetados, né? Nós não tivemos nenhum que foi à votação, né? E foram vários os projetos. E na gestão do professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, como presidente da ANPU, que foi de 2009 a 2011, eu tive a honra de ser segundo tesoureiro na gestão do professor Durval, e que eu acho que não por coincidência, talvez tenha sido o primeiro, se não o primeiro, segundo presidente da ANPU que não era do Rio ou de São Paulo, né, o que nos leva a pensar muito sobre a representatividade da nossa associação, né? Foi justamente durante o mandato dele que o senador Paulo Paim, nosso senador aqui do Rio Grande do Sul, pelo Partido dos Trabalhadores, um senador negro, né, com vasta, primeiro, atuação sindical e depois na atuação em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, construiu esse projeto, em conjunto com historiadores e historiadoras, esse projeto que, depois de muitas modificações, acabou sendo aprovado, né? E o Durval, eu já contei isso em outras ocasiões, ele toma uma medida que parece a coisa mais simples do mundo, mas que nunca tinha sido tomado na associação, que é colocar o projeto em discussão numa Assembleia Geral da associação, né? Porque antes, como eu disse, dependia do presidente. E o Durval disse, não, quem tem que decidir se a ANPU apoia ou não a regulamentação profissional tem que ser a Assembleia, né? Tem que ser o coletivo. Então, a questão da regulamentação foi discutida e votada na Assembleia de 2011, que aconteceu no encontro de São Paulo. Nós tivemos posições contrárias, mas por ampla maioria, foi aprovado que a ANPU se empenharia na defesa da regulamentação da profissão. E eu assumi logo em seguida, eu assumi justamente naquela Assembleia a presidência da ANPU. Eu fui o sucessor do Durval, segundo ou talvez terceiro, ainda tem que investigar um pouco melhor, presidente da ANPU que não era do eixo Rio-São Paulo. E aí nós tivemos um empenho muito grande para aprovação no Senado, já que era uma propositura de um senador, né? Eu fui algumas vezes a Brasília, e é isso, né, gente? Nós, intelectuais, às vezes não gostamos muito de nos misturar com o mundo da política, né? Ou sempre se considerar um observador externo do mundo da política, e para a gente ter um projeto desses aprovado, a gente tem que sujar o sapatinho. Tem que ir lá para Brasília e fazer lobby com senadores, com deputados, ir nos gabinetes, apertar a mão, tirar fotografia, dizer que é muito importante, pedir apoio, dizer que a ANPU tem, sei lá, eu sempre exagerava, mas que tem 5 mil associados, eu já dizia 7 mil, 8 mil, e aí já crescia o olhinho do senador, porque ele sabia que ali tinha um potencial contingente de eleitores, né? E conhecer um pouco esse mundo dos gabinetes e dos assessores e do segundo escalão, que é super importante, né? E na minha gestão nós conseguimos fazer aprovar um projeto anterior a esse no Senado, né? É esse mesmo projeto, só que com modificações, né? Ele foi modificado depois. Então nós conseguimos fazer com que o projeto fosse aprovado no Senado e ele deveria, então, ir para a Câmara, para aprovação dos deputados. Né? Só que aí começaram a surgir resistências muito fortes à aprovação do projeto. Enquanto ele era uma ideia, alguma coisa que ninguém acreditava muito, que ia prosperar, não havia manifestações mais difusas. Mas ali nós tivemos várias oposições, tanto internas quanto externas. Né? Nós tivemos uma posição da SBPC, que está no meu caderninho, hoje a gente tem que se aliar com a SBPC, mas eles foram contrários. Tá? Nós tivemos oposições de muitos colegas historiadores, muito já
no topo do ofício, que dizia assim, mas sei lá, o Sérgio Buarque de Holanda não era historiador e fez um trabalho maravilhoso. Sim, gente, Sérgio Buarque de Holanda não tinha nem curso de história, como é que ele ia ser historiador, né? E tivemos a oposição de algumas áreas do conhecimento que tem a ver com a história e que se sentiram excluídas do projeto, né? Como a história da educação, história da arte, história da ciência. Bom, então não conseguimos fazer aprovar na Câmara dos Deputados e o meu sucessor, terceiro ou quarto presidente, que não é do Eixo Rio-São Paulo, o professor Rodrigo Pato Samota, que é de Minas, negociou com as associações de História da Arte, História da Educação e História da Ciência, fez uma modificação importante no projeto, que depois a gente pode conversar, e o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Né? Só que aí, como disse o Daniel, veio o horror, né? Veio o golpe, veio o avanço da extrema-direita, cada vez mais as gestões seguintes, né, da professora Maria Helena Capelato e da professora Joana Pedro, se envolveram muito com a defesa dos profissionais, né, perseguidos por essa questão da escola sem partido, ideologia de gênero e todos esses horrores que a gente ainda vivencia, né? E o tema da regulamentação voltou à pauta na gestão atual, da qual eu sou secretário-geral, então, né? E na nossa única reunião que a gente conseguiu fazer presencial da associação, porque depois veio a pandemia, nós pensamos assim, mas onde anda o projeto? Né? E a professora Joana, que tinha deixado a presidência, nos disse, olha, a gente ficou com muito medo de reativar esse projeto, e que daí um pouco com esse congresso que a gente tem, poderia modificar o projeto num sentido horroroso, no sentido assim, só vai ser historiador, quem ensina a história verdadeira, sem contaminação ideológica. Enfim, o projeto poderia ir para outros caminhos, os piores possíveis. Né? Mas nós aí pensamos, mas quem é que pode fazer essa avaliação? Quem pode fazer essa avaliação são os parlamentares aliados. Né? E aí as nossas regionais foram muito importantes, as AMPUs estaduais, em contatarem com os parlamentares dos seus estados e perguntarem se tinha clima para um projeto como esse ser aprovado no Senado de novo. Porque ele começou no Senado, foi aprovado, foi para a Câmara, foi aprovado, mas como ele foi muito modificado na Câmara, ele tinha que ser aprovado no Senado de novo. Né? Porque houve modificações no projeto. E aí a AMPU, por exemplo, do Amapá foi muito importante. Várias AMPUs foram muito importantes em contatar, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, que é historiador, sócio da AMPU, estava com as anuidades atrasadas, lá a gente já cobrou. Ele foi muito importante, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí nós tivemos toda uma movimentação de senadores que disseram que o projeto iria ser aprovado. Então, se aprovou no Senado. Nós resolvemos na AMPU ficar bem quietinhos, porque a gente sabia que ainda dependia da ascensão do presidente da República. Então, a nossa expectativa é que se nós não fizéssemos alarde, né, o projeto ia ser aprovado, porque o Bolsonaro nem ia dar bola para aquilo. Leia do engano, né? No último dia que o Bolsonaro tinha para vetar, ele vetou no finalzinho da tarde, e nós ficamos com cara de tacho, né? Porque então nós teríamos que derrubar o veto numa sessão conjunta da Câmara de Deputados e do Senado. E aí foi um trabalho muito bonito, né? Várias estaduais fizeram esse embate, esse convencimento político, e aí não só do campo progressista, mas inclusive de deputados e senadores do campo mais do centro, né? Do campo mais conservador, não. Né? Novamente o Randolph se destacou. Nós tivemos aí uma excelente articulação e conseguimos derrubar o veto. Não vou entrar em detalhes, né? Mas vocês têm aí um pouco dessa história, desse outro marco, e queria dizer assim, para mim, o artigo mais importante da nossa regulamentação é o artigo 6º. Eu não vou ler ele aqui, eu estou com a regulamentação aberta, mas eu sei ele quase de cor, né? Mas é aquele que diz assim,
que todas as instituições ou órgãos públicos e tal, que prestarem, o termo é esse, serviços de história, é essa expressão que aparece, serviços de história, devem ter, ou em seus quadros, historiadores profissionais, né? Ou devem contratar historiadores para cumprir essas funções, para cumprir a sua função profissional. Ou seja, isso, gente, é um artigo que muda a nossa vida, porque agora qualquer órgão, setor, instituição, empresa, clube de futebol, sindicato, que preste, a gente deixou isso bem amplo mesmo, serviço de história, né, serviços de história, deve contar com um historiador nos seus quadros ou nos seus projetos, seja como um profissional daquela instituição, seja no regime de um contrato para cumprir aquela função. Mas, e aí eu volto ao início da minha fala, qualquer ato normativo é um campo de disputa. Né? A ANPU não tem condições de fiscalizar se isso está sendo cumprido. A associação é muito pequenininha. Né? Nós temos 2 secretários lá em São Paulo e é isso, uma salinha de fundo lá na USP. Né? Mas vai caber a nós, e aí eu acho que os programas profissionais vão ter uma importância fundamental de garantir o cumprimento dessa lei. Né? De garantir que em todos os espaços que prestem serviços de história, né, nós tenhamos historiadores não amadores. Volto para a definição do dicionário. Historiadores profissionais. E nós vamos ter que assumir essa expressão serviços de história. Nos dói um pouquinho, a gente gosta mais de militância, a gente gosta mais de ofício, mas a gente vai ter que assumir a ideia de que nós prestamos serviços em história, né, e me parece, né, que além de garantir um mercado de trabalho muito amplo, né, o que é muito importante, e que talvez esses historiadores aí muito bem estabelecidos na profissão, que eram contra a regulamentação, não sabem, né, o que é ser formado e que não encontra emprego, mas eu acho que isso tem um potencial, vou sublinhar a palavra potencial, de qualificar o debate público sobre história, sobretudo no momento de tantos negacionismos, de tantas, voltando à fala do Daniel, de tantos ataques à ciência e, sobretudo, às ciências humanas. Então, acho, eu não ando muito otimista, mas eu tenho expectativa, não ando muito otimista para o mundo, né, para o ser humano, mas eu tenho muita expectativa de que essa medida legal que eu tomo aqui, né, como último cortezinho aqui na nossa linha do tempo da profissionalização, seja efetivamente um marco, mas é um marco que tem que ser disputado por nós que prestamos serviços em história. Né? Então eu encerro aqui a minha fala inicial e me coloco à disposição para as questões dos amigos que estão ouvindo, amigos e amigas que estão ouvindo aí a fala. Professor Benito, me ouve, professor? Me ouve perfeitamente, então. Professor Benito, quero agradecer assim a tua brilhante exposição. Você fez assim um apanhado muito interessante, né, desde o início da primeira metade do século XIX, né, década de 30, e veio nos colocando nessas 2 centúrias anteriores aí, não é? Nessas tentativas de profissionalização, né, nesse fazer essa constituição do nosso saber enquanto historiadores, né, desde quando nós não éramos historiadores ainda, não é? Mas até a gente, de fato, nos tornarmos profissionalmente historiadores. E eu fiquei, enquanto a gente abre aqui para algumas perguntas, né, devem ter algumas perguntas aqui na sequência, eu quero impor uma questão com o meu colega, meu amigo, professor Benito também, né? Falamos tanto da profissionalização quanto da própria existência, né, dos PPGHs profissionais, não profissionalizantes, mas profissionais. Né? E, Benito, uma das coisas que me chamou muita atenção e que
me é muito caro como professor, como ex-coordenador do programa de História Profissional aqui da FURG, e a gente segue orientando e trabalhando no programa, né, com muita satisfação, é o fato de uma contribuição mais direta para a sociedade, que esses programas dão ou querem dar, ou se constituem nessa volta para a sociedade, para a comunidade externa. Não é? Talvez de uma maneira muito mais rápida do que os acadêmicos, talvez, não é? Por causa da geração da tal produção técnica, não é? Eu, quando iniciei minha participação na coordenação do programa, eu confesso que eu não gostava, e até hoje eu não gosto muito desse termo de produção técnica, não é? Que é um dos itens que a gente tem no Lattes, não é? Então eu sempre fazia e continuo fazendo nos debates que eu participo, eu chamo de produção social, digamos assim, né? De uma produção técnica social. Talvez também pelo viés da forma que a gente pensa o mundo, que a gente entende que é o mais adequado para o mundo, nessa correlação de forças, nesse avanço gigantesco das forças de mercado, não é? Que existe também dentro do campo da educação, então talvez uma forma de fazer um contraponto. Mas o fato é que os programas profissionais, eles tendem a dar uma contribuição muito efetiva. Não é? Primeiro que o público deles, não só, mas um público, digamos assim, uma opção preferencial, aqui eu já falo um velho jargão igrejeiro, né? Que não sai de mim, infelizmente, né? A opção preferencial, né? Mas a opção preferencial dos programas para os professores da rede básica, em especial, não só, mas em especial da rede pública, não é? Isso é muito interessante. E veja que não só os programas de história, mas os programas que militam na pauta do patrimônio também, como tu muito bem colocou, não é? Então, a possibilidade que esses programas têm de fazer o retorno para a sociedade através da constituição de políticas públicas, sim. Não é? Isso é muito importante. Na elaboração de políticas públicas, quantas ações efetivas o nosso programa da FURG e outros pelo país inteiro geraram ações concretas a partir do contato com os professores na rede básica. Não é? Seja elaboração de, entre aspas, cartilhas, eu sei que o termo cartilha talvez não é muito bom, né? Os pedagogos não gostam muito também, mas de cartilhas, de acervos, de elaboração de patrimônios, de curadorias, né? Enfim, né? O debate junto aos conselhos municipais de educação das cidades, os nossos professores que participam dos nossos programas de mestrado profissionais são muito atuantes nessas pautas também, não é? E claro, isso é extensão, eu já juntando com outra pauta que para mim é muito cara também, eu sou um professor extensionista, muito ativo nessa pauta também aqui na nossa universidade, e isso aproxima muito da extensão universitária, isso é extensão universitária, não é? Claro, isso é um outro debate também que vai acontecer na sequência aí, não é? Dos encontros, na graduação, na pós-graduação, mas também é importante a gente se preparar como um todo por causa da curricularização da extensão. É um prato cheio maravilhoso aí, né, que a gente vai ter que lidar e aprender a lidar nós como professores de história, seja no bacharelado, seja na licenciatura, não é? E que vai passar muito por essas contribuições externas que a gente dá, que a gente constrói não para, mas com a sociedade, né? Então, só para a gente fazer um pouco essa reflexão, né? Eu acho que existe aqui algumas questões aqui, eu estou tentando olhar aqui no chat, a professora Adriana me ajuda também? Tem uma questão do Ayrton, e só antes de passar para... Eu estou acompanhando o chat aqui também. Mas, Daniel, assim, eu concordo com todas as suas observações e eu fico muito esperançoso, como eu disse, numa comunicação cada vez mais intensa entre os programas acadêmicos e os mestrados, eu digo mestrado porque o doutorado ainda é recente, né, mas os programas profissionais. Né? E nesse sentido eu penso assim, por exemplo, agora eu estou dando uma disciplina para o nosso programa acadêmico. Né? Essas divisões são sempre ruins, porque o profissional também é acadêmico, está se realizando aqui dentro da academia. Né? Mas, enfim, nessas nomenclaturas tradicionais, estou dando uma disciplina sobre masculinidades. Junto com o colega Rodrigo Weiber, a gente divide. Não me passa pela cabeça não ter um tópico, a gente faz lá discussões teóricas, historiográficas sobre masculinidades, mas não me passa pela cabeça não ter um tópico sobre masculinidades e ensino de história. Né?
E isso não passaria pela minha cabeça há um tempo atrás, antes do mestrado profissional. Né? E eu fico muito feliz de ter alunos do mestrado profissional que estão fazendo a disciplina como optativa no acadêmico comigo e vice-versa. Nós temos alunos do acadêmico que fazem optativas no profissional. Né? Então, um colega um dia escreveu no Facebook assim, eu não sei como é que eu vou poder, não me lembro se era bem essa termo, assim, apagar tudo que o mestrado profissional fez por mim. E é isso, né? Mas eu gosto da tua ideia de uma contribuição mais direta para a sociedade. Né? Eu acho que às vezes é muito direta mesmo, inclusive de mudanças de relações de poder nas escolas. Né? Estão nos atacando cada vez mais, porque a universidade pública é muito importante. Né? Então, alguém que fez o mestrado ou o doutorado numa universidade pública ganha um capital simbólico dentro da sua escola e respaldo e conhecimento para se colocar politicamente de outra forma dentro das escolas, assumindo cargos, inclusive, de direção, que às vezes eram pessoas que estavam muito desanimadas com as suas carreiras e que, no diálogo, né, com a universidade, ganham um capital político mesmo, e simbólico, dentro das suas escolas, para serem diretores, vice-diretores, participarem como você disse, de conselhos, de secretarias e assim por diante. Né? E nós ganhamos muito nessa voltando aqui para a minha fala, né, de superar esse processo que acompanhou a profissionalização, que foi o distanciamento do ensino básico. Né? Muitas vezes a pós-graduação se fez quase que contra a formação para o ensino básico, dentro daquela ideia de que para ser um bom professor de história tem que saber muito conteúdo de história. Né? Isso é só uma parte. Né? Bom, nem vou entrar aqui em todas as discussões sobre a especificidade do conhecimento histórico escolar, né? E que não tem nenhuma hierarquia, outro conhecimento, mas tão sofisticado quanto, tão importante quanto. Né? Então, concordo muito contigo. Eu acho que é o Ayrton que pergunta, né? O Ayrton quer sangue. Existe, além de uma pretensa discriminação de professores, algum confronto ideológico na AMPU? Ayrton, já tem várias teses e dissertações, não sei se tu pergunta ao longo da história da AMPU ou atualmente, né? Eu não, acho que não existe um confronto ideológico explícito. Nós não temos uma ala conservadora dentro da AMPU, pelo menos que se manifeste publicamente, né? Em termos de, felizmente, né? Mas existe um elitismo incorporado. Né? E eu acho que mais do que um confronto ideológico, eu acho que o Bourdieu, hoje estou com o Bourdieu na cabeça, estou preparando aula sobre ele, então por isso que eu estou com o Bourdieu na cabeça, mas que é esse hábitos, né? De achar, recuperando a minha fala, que a escola básica é reprodutora e a universidade é produtora. Até a própria ideia de um ensino superior, né? Ou, às vezes, essa ideia assim, mas nós estamos fazendo debates historiográficos super sofisticados e tal, e isso não chega. Às vezes, até a expressão, isso não baixa para o livro didático. É outra coisa. Né? São pessoas que não sabem o que é escola básica. Né? E eu acho que a discussão da primeira versão da BNCC expressou muito isso. E acho que a posição da AMPU naquele momento foi muito equivocada. Né? Muito equivocado. Então, acho que não existe um confronto ideológico no sentido assim de uma tendência conservadora dentro da AMPU, mas existe esse hábitos conservador, né? Por pessoas que aí se militam no campo da esquerda. Né? Então, eu te responderia assim. O José Carlos, o senhor poderia dimensionar a importância da história pública para os PPGHs profissionais no sentido de uma história mais horizontal com grande público,
ou mercado consumidor de produtos culturais. Olha, a definição de história pública no Brasil ela é muito recente, né? Essa incorporação da noção de história pública, ela não tem 10 anos, né? Embora o termo, a expressão história pública tenha surgido nos Estados Unidos, né? Nos anos 70, diante de uma crise justamente de mercado de trabalho, né? Então nós tínhamos que pensar, ou eles tinham que pensar em lugares de atuação do profissional de história por uma questão de mercado de trabalho mesmo, né? A expressão chega muito recentemente no Brasil, né? E nós eu sempre digo assim, o nome veio depois da coisa, né? Porque nós já tínhamos uma série de historiadores que se dedicavam ao que depois se chama de história pública, em arquivos, em secretarias de cultura, em museus, no campo do patrimônio, né, de uma maneira geral, que prestavam serviços para empresas, que trabalhavam em memoriais de clube de futebol, de sindicato, de hospitais. Né? Nós já tínhamos colegas atuando nesses âmbitos. Mas eu acho que foi boa a vinda da história pública para dar uma coesão para essas práticas. Né? E é interessante, né, Olívio Dutra hoje, esse espraiamento dos PPGHs profissionais coincidir com essa proposta de história pública. E aí eu pensaria muito nas definições, né, talvez a pessoa mais atuante nessa conformação de uma área de história pública seja o Ricardo Santiago, né, um profissional muito jovem, mas que tomou contato com essas discussões dos Estados Unidos e trouxe para a gente aqui. E eu não vou me lembrar de todas as frases que ele faz, mas tem duas que eu gosto muito, a história para o público, naquele sentido mais de uma divulgação histórica, ou seja, no sentido de que que linguagens nós vamos usar para divulgar o conhecimento que nós produzimos na universidade, sem simplificação, sem perder sofisticação, né? E aí nós temos linguagens digitais, o próprio jornalismo cultural, né? Nós tivemos aí um grande exemplo, antes do surgimento do termo História Pública, que era a Revista de História da Biblioteca Nacional, né? Um projeto maravilhoso aí de divulgação, então história para o público, mas ele coloca também outra dimensão importante, que é a história com o público. Né? Ou seja, como é que nós podemos construir história com outros públicos que não os historiadores profissionais? Né? Então, projetos de curadoria compartilhada, de edição compartilhada, e claro que isso mexe na nossa autoridade. Né? Um conceito caro aí da história oral, que se usa muito na história pública também, é de autoridade compartilhada. Mas até que ponto nós estamos dispostos a compartilhar nossa autoridade sem deixarmos de ser historiadores e historiadoras? Eu acho que esse é uma questão importante, assim, né? Porque nós estamos muito acostumados com trabalhos autorais, né? O nosso nome está ali no artigo, no livro, e nós somos os responsáveis por tudo que está escrito ali. Talvez a gente possa escrever em coautoria, mas são 2, 3 nomes que estão ali na organização. E em projetos de história pública, a gente se coloca numa arena de debates muito mais plural, né? O que envolve riscos também. Né? O que envolve uma diluição da nossa autoridade profissional. Então é um dilema, né? Nesse momento que a gente está reivindicando uma autoridade profissional, né? E ganhamos isso legalmente, e isso não é só ganhamos porque nós despendemos longos anos e continuamente na nossa formação, mas também esse movimento da história pública de compartilhar autoridade. Né? Então tem uma equação aí que é sempre resolvida no caso a caso. Eu acho que não tem uma... Mas, sem dúvida, me parece que essa é uma discussão fundamental nos PPGs profissionais, né? Nos PPGHs profissionais. Quer dizer,
história para o público, e esse público pode ser o público escolar, o público, enfim, o grande público que frequenta uma exposição, ou um público específico, sei lá, do movimento social, né? Eu acho que aí varia muito. Né? A Adriana pergunta, com o reconhecimento da profissão de historiador, é necessário formalizar algum aspecto? Não, nós não teremos um exame de ordem, nem teremos um conselho profissional. Nunca foi previsto um conselho profissional. Né? Nos nossos projetos de regulamentação não vai ter um CREA, por exemplo, ou uma OAB, ou a ANPU se transformar numa espécie de conselho, até porque nós não teríamos estrutura para isso. Né? E até porque eu acho que não seria desejável mesmo. Né? O que nós teremos é a necessidade, a gente está elaborando aí, eu faço parte de uma comissão que foi designada para a ANPU, para formalizar alguns aspectos, assim, porque nós vamos ter que nos inscrever como historiadores profissionais, se quisermos, obviamente, agora não existe mais o Ministério do Trabalho, nem isso, né? Na Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Nós vamos ter que nos registrar. Então, a gente está criando lá os formulários de registro, os passos, mas é uma coisa muito burocrática mesmo. A gente tem que levar o nosso diploma, seja de graduação, seja de pós-graduação, tanto faz licenciatura ou bacharelado, né? E a gente vai aí se inscrever e ter e poder reivindicar. Como assim nesse centro cultural que faz exposições históricas não tem historiador? Né? Então essa que vai ser a luta. Mas nós não temos condições de criar um conselho profissional, por exemplo, que fiscalize. Né? Não tem perna para isso. E até porque eu acho que isso encareceria muito a nossa anuidade da PUC, que teria que ter um corpo profissional dedicado a isso. Né? Nossa, veio agora uma pergunta que eu não estava preparado. A história das mentalidades e a psicohistória são, na atualidade, abordagens pertinentes para interpretar a história contemporânea, principalmente no que tange as pesquisas da pós-graduação. Olha, eu acho que eu nem sei responder, assim, não sei. Porque são abordagens... A história das mentalidades está muito ligada aí com a terceira geração da Escola do Zanar, né? E sofreu muitas críticas, assim, principalmente pelo seu aspecto muito universalista, né? Assim, uma mentalidade medieval, né? Como se existisse isso, né? Às vezes até de uma perspectiva muito eurocêntrica, né? O homem diante da morte. Que homem é esse, né? E a psicohistória, eu li um pouco sobre isso lá na minha época de mestrado, mas não é um tema que eu desenvolvi, assim. Eu sei que existem debates muito fortes, assim, né? Entre histórias, diversas correntes da psicologia, né? Todas as discussões, por exemplo, que vêm da psicanálise para pensar em traumas coletivos, traumas históricos, como o nazismo, as ditaduras de segurança nacional, que se usam todo o vocabulário da psicanálise, né? Mas claro que a gente tem que sempre pensar, em geral, as situações psicológicas e psicanalíticas são pensadas mais por uma situação individual, né? A situação ali psicoterápica, psicanalítica, do divã, enfim, e como é que a gente transporta esses conceitos para realidades sociais, né, que vão além do indivíduo. Embora o próprio Freud tenha arriscado ensaios históricos, né, o ensaio dele sobre Moisés e o monoteísmo e assim por diante. Mas eu não sei se foi o próprio Marcelo que fez a pergunta, mas eu sinceramente não sei, Marcelo, por falta de atualização nessas leituras. E o Luiz me pergunta sobre masculinidade, né? Poderia falar sobre a carreira... Posso depois, Luiz, te mandar inclusive o programa, né? Olha, a pauta não é recente no meio acadêmico, ela é relativamente recente na historiografia, relativamente, né? Mas os antropólogos, o próprio o Bourdieu, por isso que eu estou falando tanto dele, o Bourdieu tem um livro sobre a dominação masculina lá dos início dos anos 90, né? E nós já temos uma historiografia sobre masculinidades
importante, assim, sabe? O próprio professor Durval escreveu um livro importante sobre a invenção do falo, né? Sobre como a identidade nordestina está amalgamada com uma identidade de gênero, que é o cabra-macho, né? Nós temos já uma série de trabalhos historiográficos nos Estados Unidos, isso é muito anterior, assim, e o objetivo de trabalhar com essa pauta tem um objetivo acadêmico, né? Tem vários alunos que estão ou diretamente ou transversalmente preocupados em discutir masculinidade, mas eu acho que tem um objetivo político também, né? Então, os homens que estão no poder, inclusive nós temos algumas mulheres, mas essas mulheres também incorporam esses padrões de masculinidade. Eles são homens e que querem se... Aliás, isso é uma discussão clássica nas masculinidades, né? Os homens têm que se provar homens não para as mulheres, mas para os outros homens. Então, estudar masculinidade é estudar poder político, inclusive, né? E é o que se disputa, né, também nas eleições, né? Acho que é um pouco isso, assim. Maravilha, professor. Tá claro, tua abordagem. Eu não sei se há mais alguma pergunta. O professor Benito poderia encaminhar para o encerramento da sua fala, né? Maravilha. Então, quero mais uma vez agradecer o convite do José Carlos, a acolhida do Daniel, da Adriana, desejar, eu sei que vocês já começaram os trabalhos, né? Desejar um bom trabalho, boas discussões para vocês. Eu acho que nós temos agora, como eu disse ontem, nós tivemos mais um banho de água fria, né? Porque o que vem da CAPES não é bom, né? Mas nós temos muito que lutar por esse espaço dos PPGHs profissionais, porque eles trazem um oxigênio para a nossa área, e como disse o Daniel, né? Eu não acho que fazer um trabalho que não tenha uma repercussão direta na sociedade não seja importante. A gente sabe, ciência básica é fundamental em todas as áreas, né? Eu dividi apartamento com um colega da química lá quando eu fiz meu doutorado na Unicamp, e eu dizia assim, mas para que vai servir essas reações que tu está estudando? E eu não faço a mínima ideia, né? Mas isso em algum momento lá pode reverter num fármaco, em algum... Mas ele estava estudando ciência pura, e a gente tem que preservar o espaço da ciência pura, e isso, sobretudo na universidade pública, né, que é o espaço. Não, isso aqui não tem uma serventia imediata, né? Ou, sei lá, é importante estudar a Maico porque, mas tem 3 alunos. Mas tem que estudar a Maico porque é patrimônio da humanidade, digamos assim, né? Mas eu acho que essa linha de frente dos PPGHs profissionais, entre várias outras contribuições salutares para o campo da historiografia, nos leva a pensar essa nossa... que a gente sempre pensou, mas agora pensar e executar, né, essa relação mais direta com a sociedade, né? E o que a gente pode oferecer, né, concretamente para a sociedade, para a melhoria do ensino básico, da cidadania, do discurso público sobre história. Então, eu sou integrante de um programa profissional que me dá muito orgulho, muita satisfação. Então, é sempre muito bom discutir sobre isso, porque eu mesmo vou... a gente vai aprendendo, né? Eu dou aula de metodologia no Prof, e quando chega ali na dimensão propositiva, eles me perguntam, professor, o que é isso? Eu disse, não, vamos descobrir juntos. Né? Também, às vezes, a gente usa o termo produto, e sempre a gente não gosta muito, né? Ainda mais eu falando do nosso reitor, que criou uma pró-reitoria, acabou com a extensão e criou uma de inovação, né? Então, enfim, bons trabalhos para vocês, e que a gente possa superar toda essa conjuntura tão adversa. Professor Benito, agradeço muito a sua intervenção, convívio fraterno sempre, não é? Dadivoso, e das contribuições intelectuais que tu vem fazendo para
diversas gerações aí, né, desde os anos 90. Uma satisfação sempre te ouvir, fazer o debate contigo, e reafirmação sempre do teu compromisso, que é o nosso compromisso com a defesa dos direitos básicos da sociedade brasileira, do povo brasileiro, né, através da história, através do teu ensino, da tua pesquisa, com a cidadania, com a democracia, nesse momento tão difícil que a gente vem passando. Né? Então, aqui sempre é a reafirmação da defesa da universidade pública, do papel estratégico que ela tem para o desenvolvimento da nação brasileira, do povo brasileiro, da nossa identidade, da nossa, enfim, né, dos valores básicos que a gente defende, né, convivência social. E a história é absolutamente estratégica para isso. Então, eu te agradeço sempre o teu compromisso republicano que tu tens ao longo da tua história, toda a tua vida, né, e agradecer a professora Adriana também por ter me convidado a ter a honra de participar dessa conversa contigo nesse momento, né. Eu passo a palavra então para a minha amiga professora Adriana, então, para fazer É um prazer estar tendo a companhia de vocês dois, né? Duas pessoas tão queridas, a quem eu respeito também como profissional. Eu agradeço muito a fala do Benito, os esclarecimentos que trouxe, o olhar que tem, como quem está acompanhando também todo esse contexto que a gente está vivendo junto à CAPES, que realmente é assustador, né, Benito? E nós, como programas profissionais, né, ainda passamos por todo um cenário e um contexto de dificuldades que às vezes é maior do que os acadêmicos, eu te diria, né? Conhece bem a nossa realidade e o quanto a gente ainda tem dificuldade para dentro da própria área de história reconhecer a peculiaridade do que é um programa profissional, aquilo a que se destina, né, e merecer esse reconhecimento no mesmo pé de igualdade. Eu acho que esse é um grande desafio para nós, consolidarmos o que é essa trajetória dos programas, como a gente vem fazendo. Ainda somos poucos, além do Prof. História, somos poucos programas com essa perspectiva, mas já estamos, inclusive, com doutorado. Então, isso mostra a forma como a gente vem pensando e vem conduzindo a perspectiva do que é esse trabalho a partir da realidade dos programas profissionais. A gente conta sempre com o apoio da AMPU para poder pensar isso também, né? Pensar a peculiaridade do que é isso. Nós não somos opositores, nós somos todos historiadores, agora reconhecidos, né? Por conta de uma formação muito boa que todos nós temos. Somos historiadores, advogando pela mesma causa, né, que é o que nos une, o que nos identifica, a partir de abordagens distintas. Eu acho que é isso só o que nos diferencia. A competência de um mestre ou de um doutor a partir de um programa profissional, ela é tão relevante quanto a de um acadêmico. Nós estávamos mais familiarizados com a perspectiva da formação acadêmica, é aquela que nós todos, que somos também dos profissionais, temos, mas hoje a gente percebe que história tem também um espaço para atuação forte, um forte espaço para atuação na sociedade contemporânea. Descobrir essas alternativas, nosso foco aqui no nosso PPG em Rio Grande é o ensino, é a questão da educação histórica, isso é refazer a trajetória do que é ser historiador nessa nossa região aqui também. É uma região que precisa se identificar com esse passado, se reconhecer e aprender nele. Está sendo muito importante perceber como diferentes áreas integram conhecimentos que nos ajudam na história a fazer o nosso dia a dia melhor. Então, muito obrigada pela tua fala, meu colega de profissão, né? Isso é muito legal a gente poder agora se identificar como profissionais na área de história, né, com toda a competência que merece. Fico muito grato pela tua fala e pelo convite em conversar com todo o grupo aqui. Nessa sala estavam contigo os coordenadores dos programas de história em nível profissional, o nosso querido pró-reitor, aqui nesse ato também representando a nossa reitora. Um beijo fraterno, meu irmão. Muito obrigada por estar sempre com a gente, por ter a tua presença. Eu acho que isso também é muito importante sempre para nós. Obrigada, meninos. Parabéns para o teu sobrinho, tá, Benito?